Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez entrarmos na sua TV Mundo Maior, na minha TV Mundo Maior, na TV de todos nós Mundo Maior, apresentando o programa ABC do Espiritismo. Antes de falarmos do tema de hoje, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos aqui estar juntos apresentando este programa. Rogamos a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe, que nos ilumine, que nos ampare, que possamos entrar no espírito da letra deixado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos no dia de hoje, para levarmos uma mensagem de reconforto, de consolo e de esclarecimento a você, o nosso telespectador querido. Nesse ano, o Livro dos Espíritos completa 161 anos. Que alegria! 161 anos de luz. Não é um livro novo, é um livro retratando exatamente o Evangelho na sua síntese dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o capítulo, André, que você nomeou para nós estudarmos no dia de hoje? Hoje nós vamos ver o livro 2º de O Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Item 2º, Influência oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Antes de você entrar na pergunta, André, nós vamos estudar um capítulo, querido telespectador, de suma importância. Porque sempre há essa pergunta: o mundo espiritual existe? Bom, Allan Kardec já provou cientificamente que sim. Chico Xavier foi o maior testemunho disso. Só de carta para os familiares ele recebeu mais de 10 mil. 10 mil cartas para parentes, naquele chamado Correio do Além. Mas existe algo que eu acho muito interessante. Os espíritos podem interferir no nosso pensamento. Eles vivem ao nosso lado. Como é que eles interferem? É exatamente essa questão que Allan Kardec traz para todos nós. Na questão 459, Kardec questiona: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha que coisa interessante. Eu acho que só essa pergunta daria o programa todo. Porque a pergunta é muito interessante. Os espíritos, de uma certa forma, influenciam no nosso pensamento. Kardec é muito didático, ele é muito direto. E os espíritos são mais diretos ainda. Diz, olha, não só influencia, como em muitos casos são eles que vos dirigem. Então nós começamos a ver a gravidade da coisa. Mas, logicamente, também não podemos ficar aqui aprisionados sobre uma pergunta e sobre uma resposta, como muitas vezes fazem os nossos irmãos evangélicos, que às vezes pegam uma frase e de uma frase quer tirar todo um texto. Não pode ser assim. Então nós vamos aqui ter um certo receio, é verdade. Mas agora Kardec também vai projetando uma série de perguntas para como nós devemos nos comportar diante dessa condição. Então nós vamos ver as outras perguntas e respostas. Lógico que o André deve ainda comentar um pouquinho essa pergunta e resposta, mas as outras nós vamos perceber que vai desencadeando um processo natural para nós entendermos como funciona esse mecanismo. Nós notamos por esta resposta algo ambíguo. Por quê? Porque ele fala tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Nós podemos ser influenciados por obsessores, espíritos trevosos, espíritos que querem ainda a nossa estagnação no campo do bem, na ascensão moral, como nós também podemos ser dirigidos, amparados, protegidos por espíritos amigos. Esta resposta aqui não deve ser amedrontadora. Nós, pelos nossos pensamentos, pelos nossos ideais, podemos escolher os espíritos que irão nos acompanhar
e que irão também fazer parte do nosso dia a dia, já que eles estão por toda parte e convivem conosco no nosso cotidiano. Na questão 460, Kardec questiona: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Interessante, aí já começa a esclarecer as coisas, né? O que é o mundo espiritual? Primeiro nós temos que nos perguntar o que é o mundo espiritual. Bom, nós sabemos que nós estamos na terceira dimensão, que é a crosta. Acima da crosta tem um umbral. O umbral é muito perto da crosta, é junto de nós, praticamente. Então, os espíritos que saem da crosta, ou seja, quando ele desencarna, ele volta para a pátria verdadeira, que é a pátria espiritual, nós vamos perceber que os espíritos retornam da mesma maneira com que aqui saíram. Se os espíritos saíram daqui viciosos, continuam viciosos no mundo espiritual. Se são fofoqueiros, continuam fofoqueiros no mundo espiritual. Se é espíritos ruins, continuam ruins no mundo espiritual. Se é espírito orgulhoso, vaidoso, egoísta, continua assim no mundo espiritual. Se é um espírito bom, caridoso, que faz bem ao outro, também continua assim no mundo espiritual. O que eu quero dizer com isso? A morte não modifica ninguém. Nós apenas perdemos o corpo físico. Bom, partindo dessa premissa, nós vamos entender que quais vão ser os espíritos que estão ao nosso lado? Exatamente espíritos que comungam o mesmo pensamento que a nós. A doutrina espírita tem uma frase muito bonita que resume isso, que diz que os afins se atraem. O que quer dizer isso? Os bons pensamentos atraem bons pensamentos. Os maus pensamentos atraem maus pensamentos. Mas como é que os espíritos vão saber o que eu penso? Aí eu vou em Paulo, uma das suas epístolas que ele deixou há mais de 2000 anos atrás, quando Paulo dizia: é mais fácil esconder um homem de outro homem do que o pensamento dos espíritos. Paulo já falava sobre isso. Mas como é que os espíritos me veem? Como é que os espíritos me ouvem? Alguns anos atrás foi descoberto a máquina Kircher por um casal russo. O que é a máquina Kircher? É exatamente uma máquina que lê a nossa aura. E essa máquina é muito simples, é como se fosse uma máquina fotográfica, com alguns equipamentos associados, e ali você coloca a ponta dos dedos, a sua mão, e vai ter uma leitura. Essa leitura vai se expressar na máquina por cores. O dia que você está emitindo bons pensamentos, as cores são azulínea, verde claro, um azulzinho. Cores bem claras significa que a sua aura está positiva, que o seu pensamento está bom. O dia que o seu pensamento está em desequilíbrio, essas cores vão ser cores escuras, um marrom, um preto, um vermelho muito forte. Então, como é que você vai saber, como é que os espíritos vão saber a nossa intensidade do pensamento? Pela cor da nossa aura. Se ela é diagnosticada por equipamento material, também é diagnosticado pelos espíritos. Então veja, André, como é interessante, como é fácil os espíritos encontrar nós diante da nossa faixa vibratória. É verdade, não temos como esconder os pensamentos e as vontades para com os espíritos. Questão 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Resposta: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto,
não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade, se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então a gente percebe que os espíritos trazem uma sequência, uma linha de pensamento, né? Então, geralmente, quando nós não conhecemos a doutrina espírita, é muito difícil distinguir, porque a gente não sabe que tem um pensamento exterior. Então a gente imagina que o pensamento é sempre nosso. Quando eu passo a ter esse conhecimento, eu começo a reparar o meu pensamento. Por exemplo, às vezes a gente está num lugar conversando uma conversa boa, uma conversa agradável, falando de alguma coisa, daqui a pouco vem um pensamento totalmente diferente daquilo que nós estamos pensando. De repente fala, nossa, que coisa estranha. Isso é uma interferência, não é? Agora, geralmente os pensamentos são muito sutis. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, eu entro num desequilíbrio. Quando eu entro num desequilíbrio, quais são os espíritos que eu vou atrair para perto de mim? Espíritos também desequilibrados, seja nossos obsessores, seja espírito desequilibrado como eu. E aqui é onde acontecem os grandes problemas, porque eles aproveitam e eles colocam ainda mais lenha naquela fogueira, e aquilo vai aumentando. Então, muitas vezes, uma coisa que acontece que é tão pequena, gera um ódio tão grande. Esses dias eu atendi no atendimento fraterno uma companheira, que ela falou, Sérgio, a minha casa virou um inferno. Nós estávamos jantando e a coisa por causa de um bife. Analise você, por causa de um bife, eles já estavam desgastados com outras coisas, alguém já falou um pouco mais alto e aquilo ali foi o suficiente para um grupo de espíritos penetrar naquelas ideias perturbadas e por causa de um bife chegaram até a dizer que um ia matar o outro. Você veja a interferência dos espíritos. Você veja que os espíritos aproveitam muitas vezes as nossas fraquezas para criar um processo tão grave em cima de uma coisa que aparentemente a gente até ri sobre a questão, né? Se o bife é um pouco maior, se o bife é um pouco menor. É uma coisa impressionante como é que os espíritos têm essa persuasão de interagir conosco nesses momentos de nossa fraqueza. Realmente, querido Sérgio, é um problema muito grave. Geralmente, por exemplo, nós há pouco tempo tivemos o Natal. Nós vemos que geralmente o Natal é o momento que mais briga se tem em família. Porque como é regado a ceia com muita bebida, as pessoas às vezes acumulam desgaste do ano todo e chega na ceia, chega no final do ano, chega na passagem de ano, dispara para com aqueles familiares que tiveram problema. Então é aí que tem muitas separações, muitas rupturas, muitos problemas familiares, que depois leva mais o ano todo, ou às vezes nem a vida para se recompor. Então nós vemos que realmente, às vezes uma coisa tão pequena é o estopim para que um problema que vem se acumulando se torne algo grandioso. Nós vamos então encerrando o primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo. Não sai daí não, já retornaremos com o segundo bloco. Queridos amigos, que alegria, retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. Eu gostaria que o André falasse um pouquinho da ajuda que a TV Mundo Maior precisa, a Rádio Boa Nova, porque fazem parte do grupo das Casas André Luiz, e com essa crise, logicamente, sempre as coisas ficam mais difíceis. Então, eles precisam da sua ajuda. E em seguida, o André vai fazer 2 convites que eu acho que você vai gostar muito. TV Mundo Maior, como a Rádio Boa Nova, ambas sob a tutela das Casas André Luiz, em Guarulhos, precisam da sua ajuda. Então você entra no site tvmundomaior.com.br, lá você tem algumas opções de como ajudar a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, a manterem-se no ar, a propagarem essa grade de programação 24 horas no ar, com inúmeros programas ao vivo, então que você possa ser um colaborador. Fica aqui o nosso agradecimento ao André Marusso, que dirige a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova,
o nosso agradecimento aos funcionários da TV Mundo Maior, aos funcionários da Rádio Boa Nova, que sempre nos atende com tanto carinho, com tanto respeito, a todos a nossa gratidão. E você, o nosso telespectador, o telespectador da TV Mundo Maior, que vem se beneficiando com esta mensagem 24 horas no ar, se você puder, entre no site. A sua colaboração é muito importante. E nós realizamos todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, o culto do Evangelho no Lar na casa de meus pais. Então você pode participar conosco, é um vídeo ao vivo, para os amigos em Portugal, um vídeo em direto, que nós realizamos pela minha fanpage. Então você procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar 1 de número, curta a página, ali você vai receber as notificações do que publicamos na minha linha do tempo, e às 18 horas, aos domingos, iniciamos um vídeo ao vivo. E você é o nosso convidado a participar conosco. Continua Allan Kardec, questão 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Resposta: algumas vezes as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não se encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. E uma colocação de Allan Kardec sobre a resposta. Se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Então nós vemos os inventores, os construtores, os homens que vêm com compromisso de revolucionar em determinada área, trazendo-nos novas equações, trazendo novos projetos, trazendo novas descobertas. Muitas coisas eles tiram deles próprios, de estudos que muitas vezes efetuaram no mundo espiritual, e ao encarnarem, assumem aquele compromisso e pela inspiração eles conseguem materializar os seus estudos realizados em outrora, ou os espíritos muitas vezes trabalhando naquele projeto, vendo que aquele companheiro pode ser um instrumento, pode ser um amigo a ser transmitido aquela inovação, eles utilizam aquela pessoa para trazerem descobertas e avanços que muito vem colaborando com a nossa vida social e pessoal. É verdade. Há um momento que o Espírito fala uma coisa muito interessante. Não interessa se o pensamento vem de fora ou se o pensamento é nosso. O que interessa é que hoje nós sabemos, e somos sabedores, através da doutrina espírita e da sua ciência, de que nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Então hoje eu já sou capaz de saber que quando eu tenho pensamentos ruins, eu vou ter companhias ruins ao meu lado. Quando eu tenho pensamentos positivos, eu vou ter espíritos bons ao meu lado. Então, eu não preciso me preocupar com o que eu vou pensar. Eu preciso me preocupar com a pessoa que eu tenho que me modificar. A minha reforma íntima. Tirar as coisas ruins de dentro de meu coração para colocar as coisas boas. Às vezes aparecem pessoas no centro, no atendimento fraterno, e falam assim: Sérgio, olha para mim, vê se eu estou com obsessores. E eu sempre faço uma pergunta inversa. Eu falei: não, eu não vou ver isso. Vamos ver juntos. E aí eu começo a trazer a pessoa para a linha do pensamento. Como é que estão os seus pensamentos? Como é que está a sua maneira de tratar os outros? Como é que você está vivendo a tua vida? Então nós começamos a fazer ali o papel do psicólogo. Vamos tentando fazer a pessoa entrar dentro da sua psicologia, do seu psíquico, para que ela possa perceber como é que está sendo o seu comportamento. E aí depois no final nós dizemos: é pelo seu comportamento, pela sua maneira de agir, pela sua maneira de pensar, é que os espíritos vão estar perto de você. Então a pessoa começa a usar a cabeça, começa a perceber que antes de eu querer saber se o pensamento é meu ou é do espírito, eu tenho que primeiro querer saber da minha transformação moral. E é isso que vai sinalizar qual vai ser as companhias que eu vou passar a ter.
Esta questão de Allan Kardec que veremos agora é muito curiosa. Ele questiona na questão 463. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? Resposta: pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Veja, é uma linha de raciocínio. Uma das coisas que eu admiro em Kardec, uma das coisas que Kardec passou a ser altamente respeitado na minha condição, quando eu vim para o Espiritismo, é lógica. É o bom senso. É como diz Camille Flammarion no enterro de Allan Kardec: jaz o bom senso encarnado. Kardec era o bom senso, ele filtrava as coisas que ele publicava do mundo espiritual, ele separava o que havia de melhor. Era o missionário que Deus colocou para trazer essa obra. Ele tinha não só o amparo de Jesus como Espírito de verdade, mas também o amparo daqueles espíritos protetores que estavam ali auxiliando no seu dia a dia. Então é por isso que nós começamos a perceber essa linha de pensamento, tanto na maneira da pergunta, quanto das respostas, a perfeição. Então nós vemos aqui, por exemplo, não é? É lógico, a primeira inspiração, se a pessoa tiver a primeira inspiração em matar o outro, não pode ser amparado por um bom espírito. Agora, se ela tiver, sobre a primeira inspiração, levar uma cesta básica para alguém, isso é uma inspiração do bem. Então é um bom espírito. Então é como nós vamos ver a coisa. Nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Pode eu ter feito um erro muito grave que ninguém ficou sabendo, e eu nunca vou ser julgado pelo homem, porque às vezes foi uma coisa tão bem elaborada, mas eu jamais vou me safar da minha consciência, André. Isso é importante. É verdade, por isso que Kardec ele é muito claro. O primeiro impulso não necessariamente tem que ser bom. Pode ser que um espírito que está te influenciando, baseado no seu gosto, no seu gesto, no seu ideal, seja um espírito também leviano. E é muito interessante porque nós vemos que os processos obsessivos são muito sutis. E não é porque nós estamos na oratória, na mediunidade, no passe, na sopa, ajudando num curso, que nós somos pessoas isentas de passarmos por um problema obsessivo. A obsessão ela está aí para todos. Então nós também podemos mudar o polo. A gente pode ser acompanhado por bons espíritos em determinado momento, ao deixarmos a vaidade, a prepotência, as companhias encarnadas modificar o nosso padrão vibratório, podemos permitir que espíritos levianos passem a colaborar conosco e a dar o primeiro impulso em nossas atitudes. É verdade. Além disso, eu tenho um hábito de sempre nos grupos de estudo relembrar. Tem muitas pessoas que lêem o Livro dos Espíritos, por exemplo, e não se atentam, não estudam profundamente. Eu não posso pegar uma questão do Livro dos Espíritos e tentar fazer uma palestra. Eu vou cometer um grande equívoco, porque cada conjunto de perguntas de Allan Kardec está dividido em 3 partes. Porque ele define, na questão número 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, ele define 3 categorias de espírito. Então, nós vamos ver a escala em 3 partes. A última parte, começando de baixo para cima, os espíritos imperfeitos. São 6 categorias. Depois, 3 categorias para os espíritos bons. E uma categoria para o chamado espírito perfeito. Então, você veja bem, cada conjunto, eu gostaria que você se atentasse a isso, cada conjunto de perguntas de Kardec, ela começa sempre usando a categoria dos espíritos perfeitos como pensa, no meio dos espíritos bons e, por último, os espíritos imperfeitos. Então, nós precisamos estudar. E não é o Espiritismo que está dizendo isso. Jesus já disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos ler o conjunto. Nós não podemos ler 1, 2 questões do Livro dos Espíritos e fazer uma palestra. Nós vamos cometer um erro clássico. Então, você se atente a isso. Quando você for ler um capítulo, perceba
que o capítulo está sempre naquela ordem da escala espírita. Como se comportam os espíritos puros, como se comportam os espíritos bons e como se comportam os espíritos impuros. Isso é muito interessante para essa definição. Então, realmente, querido Sérgio, nós vemos que Allan Kardec ele é muito didático, ele é muito lógico nas questões que elabora, e nós precisamos, de fato, conhecermos toda a obra de Kardec, porque ser espírita não é apenas conhecer o Livro dos Espíritos, o Evangelho, e já está bom, não. Conhecer Allan Kardec é fundamental, porque se eu não conheço a base, eu vou ter dificuldade de entender as obras de Emmanuel, eu vou ter dificuldades de entender as obras de André Luiz, eu vou ter dificuldades de entender as obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier e de outros extraordinários médiuns que tivemos na época de Kardec, na época do Chico e na atualidade. Então nós precisamos até mesmo para distinguir quando um livro é sério de um livro que não é sério. Porque se eu não conhecer, como é que eu vou saber o que é bom do que não é? O que é verdadeiro do que não é? O que é coerente do que não é? Então nós convidamos a todos que estão nos assistindo a procurarmos em 2018 esforçar um pouco mais. Tem obras de Kardec que às vezes exigem um pouco mais de atenção, a leitura às vezes é um pouco mais cansativo, mas é importante, porque ele é a nossa base. É verdade, a gente vê que realmente nós precisamos nos preocupar com isso, né, André Luiz? Com certeza, nós estamos agora caminhando para o encerramento de mais um programa. Rogamos a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça. Esperamos todos na semana que vem para efetuarmos a continuidade dos estudos que estamos fazendo aqui pela TV Mundo Maior. E a você, o nosso telespectador querido, fica aqui a nossa gratidão, o nosso agradecimento e o nosso beijo no coração e os nossos votos de muita paz. Queridos amigos, estamos encerrando o programa ABC, você sabe, sempre com a apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Um beijo no seu coração. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.